E o Ver Mais desta segunda-feira, dia 20 de maio, começa falando da Semana Internacional da Tireoide, que segue de hoje até sexta-feira. E para esclarecer sobre o assunto, nós recebemos a médica endocrinologista doutora Mari Cassol, que já está aqui comigo. Doutora Mari, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. O tema, essa semana, eu estou aqui com um panfletinho, né, um livreto até com várias informações aqui. O tema é tireoide e gestação. É bastante importante falar sobre isso. Muito obrigada por ter vindo, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. Então, o tema do ano passado, a gente teve a oportunidade também de divulgar bastante, que era sobre mitos e verdades sobre tireoide, uma coisa também que é um assunto que suscita tantas dúvidas, né? E esse ano o tema tireoide e gestação é bastante importante no sentido de que muitas mulheres às vezes não sabem, né, da importância de fazer essa prevenção, de fazer essa avaliação da tireoide antes de tentar engravidar. Então, a tireoide é importante tanto no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento neurológico, assim como na gestação em si. Antes da gente chegar lá nos possíveis problemas durante a gestação, vamos falar um pouquinho sobre a tireoide. A gente escuta falar muito sobre tireoide, mas muita gente não sabe o que significa, né? É uma glândula localizada aqui no pescoço, é isso? Exatamente. Ou explica direitinho pra gente. Então, a tireoide se localiza na região anterior do pescoço, bem nessa região aqui, e ela é responsável pela produção de hormônios, né? O principal hormônio é o T4, que é a tiroxina. E esses hormônios, eles são fundamentais tanto no desenvolvimento do feto, no desenvolvimento da criança, são importantes na vida adulta e, na verdade, assim, são importantes durante toda a nossa vida, em vários aspectos, né? Na memória, né? No funcionamento do intestino, no coração, no processo de crescimento, desenvolvimento da puberdade, né? Então, é uma glândula fundamental, uma das mais importantes do nosso organismo. Doutora Mari, e como é que faz para cuidar da tireoide, né? É claro que eu acredito que os pediatras lá já olhem nas crianças, mas depois a gente passa uma época da nossa vida, por exemplo, se eu não quero engravidar, as mulheres no caso, mas eu falo de homens e mulheres no geral, que ficam sem procurar um médico durante um tempo, né? Como que faz para cuidar da tireoide, né? Tem que, além de falar de prevenção, o que a gente deve ficar atento se tem que procurar um médico ou não? Então, alguns sintomas da tireoide são muito genéricos, digamos assim, né? A gente pode ter sintomas inespecíficos que podem chamar atenção, às vezes, para a tireoide, mas que podem ser, inclusive, relacionados a outras doenças. Mas, assim, resumindo, né? Então, aquela sensação de cansaço, de fraqueza, né? O intestino preso, alterações de depressão, né? Algumas manifestações como alteração da pressão arterial, né? Inchaço, ganho de peso, né? Então, são alguns sintomas que podem chamar atenção. Mas, algumas vezes, a gente não tem algum sintoma específico, mas a gente precisa fazer o exame, né? É o exame de sangue, né? É um exame muito simples, né? São uma dosagem laboratorial, a gente chama de o TSH, que é o principal exame de tireoide, e ele deve ser feito como um exame de rotina, né? Assim como outros exames de glicose, colesterol, que são importantes para a gente fazer eventualmente, né? Mas aquela mulher que está pensando em engravidar, principalmente, né, junto com os exames pré-natais, deve fazer o exame de tireoide, fazer essa dosagem do TSH. Os médicos pedem como rotina, doutora? Em geral, sim. Os obstetras, em geral, colocam na lista de exames que devem ser solicitados. E uma outra coisa importante são aquelas mulheres que já têm hipotireoidismo, né? Já estão tratando o hipotireoidismo. É importante que elas, quando decidem engravidar, procurem o endocrinologista para que seja feito um ajuste de dose assim que ela engravidar. Porque a criança, quando começa o seu desenvolvimento, até a 8ª semana, a criança ela não produz os seus próprios hormônios de tireoide. Então, ela necessita do hormônio da mãe. Então, se a mãe não tiver com a sua tireoide bem tratada, se não tiver com o seu hipotireoidismo bem regulado quando engravidar, muitas vezes a criança pode ter algum distúrbio de desenvolvimento neurológico, né? E o principal distúrbio é uma perda
da capacidade intelectual, e a gente só vai detectar isso depois, né? Então, assim, é uma diminuição do QI, que a gente chama, né, o quociente de inteligência, naquelas crianças que sofreram essa privação nas primeiras semanas de gestação, elas têm, já estudos acompanharam essas crianças e viram que elas podem ter uma diminuição do quociente de inteligência já depois na sua vida né, adulta durante a vida. Olha que importante, né? E pode ser que aconteça sem se dar conta de que tenha sido um problema na tireoide da mãe se não for investigado depois. Exatamente. Então é importante que as mães saibam, que as mulheres que pretendem engravidar saibam que precisam ou fazer esse exame antes para detectar se tem algum risco de desenvolver problema de tireoide, e naquelas que já estão tratando também que façam o ajuste da dosagem do medicamento, que a gente precisa elevar a dosagem da medicação de quem está em tratamento, né? E há necessidade de um acompanhamento durante toda a gestação. Doutora, você falou de né? Hipotireoidismo. Existem outras doenças de tireoide também que é importante a gente falar, porque apesar da campanha ser para grávida, é importante que a gente esclareça toda a população, né? Exatamente. Então, a campanha ela foca mais em relação ao hipo e o hipertireoidismo, que são coisas que impactam na gestação, né? Mas a gente sabe que existem outras doenças, que são as doenças nodulares, né? O bócio, o câncer de tireoide. Então, a palpação da tireoide, o seu autoexame, muitas vezes é importante na detecção dos nódulos, que são doenças que podem ser benignas. Na maioria das vezes, os nódulos de tireoide são doenças benignas, né? Não exigem nenhum tratamento cirúrgico, né? Mas existe o risco de que um nódulo seja um nódulo maligno e que haja necessidade de uma cirurgia, né? E de um tratamento adjuvante para a cura desse problema. Nesses casos, né, quais são os principais sintomas? Na doença nodular, normalmente, quando não há alteração de funcionamento da tireoide, que muitas vezes o nódulo não está relacionado nem a hiper nem a hipotireoidismo, é simplesmente uma alteração estrutural da glândula. Então, não há um sintoma a não ser o tamanho mesmo desse nódulo, a alteração morfológica, digamos assim. Então, é importante que a pessoa analise essa região aqui, faça o seu autoexame, né? E que também os médicos façam esse exame durante os exames de rotina, que analisem a tireoide, façam a palpação da tireoide. E quando se detectar alguma irregularidade, então é indicada a realização do ultrassom, né? Quando a gente suspeita de alguma irregularidade, de alguma alteração estrutural, a gente faz o ultrassom de tireoide. Tá, e aí no caso, voltando à questão da gestação, né? Algumas mulheres têm mais riscos do que as outras de terem problemas na tireoide, doutora? Então, a gente sempre tem que pensar na genética, né? Então, quem tem histórico na família? Irmãs, mãe, avó, né? Geralmente a gente está falando em mulheres porque é muito mais frequente em mulheres, né? São 10 mulheres para cada homem acometido. Então, aquelas pessoas que têm na família alguém com tireoide ou que já tiveram manifestações clínicas e tiveram alguma tireoidite, né, no passado e normalizou, ela pode voltar, né? Pessoas que já têm outras doenças autoimunes, porque a doença da tireoide mais comum, né, o hipotireoidismo e também o hiper, são doenças autoimunes, né? São causadas por autoanticorpos. Então, outras doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, o lúpus, o vitiligo, o diabetes tipo 1, são doenças autoimunes que estão correlacionadas também com o aparecimento da doença autoimune da tireoide. Né? Aquelas mulheres com mais de 30 anos, né? As pessoas com excesso de peso, né? Mais obesas também estão no grupo de risco, né? E quem já tem anticorpos positivos para a tireoide, que são o antitireoglobulina e a antitireoperoxidase, são 2 anticorpos que às vezes eles estão positivos, mas que a pessoa não tem a doença. Sim, deu em algum exame de sangue lá. Apareceu. Que essas pessoas que já têm o anticorpo positivo estão mais em risco de desenvolver, em algum momento da sua vida, o hipotireoidismo. Então, também precisam um monitoramento um pouquinho mais próximo. Tá certo. Para a gente encerrar, então, mulheres, principalmente, que são alvo da campanha, né, que queiram engravidar, devem procurar um endócrino durante... quanto tempo antes, né, de pensar em engravidar, até para estar com tudo em dia? Assim, existe essa recomendação de tempo antes de tentar engravidar? Na verdade, seria quando está fazendo a sua avaliação pré-natal. Quando ela está
realmente definindo que vai parar o seu anticoncepcional, que vai fazer, então, todos os exames de avaliação, ela deve fazer essa avaliação da tireoide também, conjuntamente. Tá certo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. E essa semana aí, então, é de esclarecimento, tem o site, né, da SBEM, é isso, né? É, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Tem no Facebook também. No meu Facebook também eu vou postar algumas informações. Amanhã nós teremos uma aula que é aberta ao público lá na UNO Chapecó, no Bloco G, no auditório do Bloco G. Então, com foco maior nos estudantes, mas quem tiver interesse pode comparecer. Vamos colocar todas as informações no nosso Instagram, @vermaisoestesc, daí o da doutora Mari e o site aqui também, essas informações desse aulão que vai ter amanhã. Muito obrigada. Às 17h30 amanhã. 17h30. Muito obrigada, boa semana, bom trabalho. Obrigada.